Muito bem, queridos, vamos abrir então a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19. Os irmãos que puderem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler um texto bastante conhecido. Eu penso que sempre que a gente abre a palavra do Senhor, mesmo sendo um texto bastante conhecido, Deus tem algo a acrescentar às nossas vidas. Esse texto fala sobre Zaqueu, um publicano. Nos diz assim a partir do verso 1 do capítulo 19 de Lucas, leremos até o verso 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu feliz. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, está nos céus, louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Nós queremos, Pai, te adorar, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos também, Pai, te agradecer pela viagem que nós fizemos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor guardou a nossa saída e guardou a nossa entrada. Muito obrigado a Deus, que o Senhor providenciou tudo aquilo que precisávamos, ó Deus. Nessa viagem fomos bem-sucedidos. E se isso aconteceu, ó Deus, é porque a boa mão do Senhor esteve sobre as nossas vidas. E agora, Pai, nós queremos te agradecer pela tua igreja reunida, prestando este culto digno ao Senhor. E queremos te agradecer também pela palavra que nós lemos nesta hora. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos não apenas entender a tua palavra, mas que a tua palavra possa fazer algo extraordinário, algo precioso nas nossas vidas nesta noite. Talvez tenhamos, ó Deus, pessoas aqui que precisam dessa palavra e que precisam compreender, ó Deus, por que o Senhor Jesus veio a este mundo. Abençoa, ó Deus, esses nossos visitantes, abençoa todos nós, para que de bom grado possamos receber a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. É um texto riquíssimo de detalhes. Se nós atentarmos para os detalhes desse texto, esse texto ele praticamente fala por si só. E eu quero, no primeiro plano, entender com os meus amados irmãos esse texto, saber desses personagens e o que estava acontecendo ali naquele tempo. O texto começa dizendo que Jesus, ele entrou na cidade de Jericó e ele ia passando por Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito famosa e tinham muitas pessoas pobres. Jesus está passando por essa cidade e acontece que ali naquela cidade havia um homem chamado Zaqueu. Até aí nada extraordinário. Jesus está em mais uma das suas viagens, está passando por mais uma cidade, como era de costume. A Bíblia diz que Jesus passou por vilas,
passou por lugarejos, passou por cidades, e onde Jesus Cristo passava, ele curava enfermos, onde Jesus passava, ele ensinava sobre o reino de Deus, onde Jesus passava, ele expulsava demônios. Havia, amados irmãos, um interesse muito grande, das pessoas daquele tempo de estarem com Jesus, de ouvirem Jesus, de verem Jesus, porque alguns já tinham ouvido falar, mas queriam ver, pessoalmente, queriam olhar para Jesus e conhecer Jesus. E ali estava morando esse homem chamado Zaqueu. E o texto dá alguma riqueza de detalhe desse homem. Ele era chefe dos publicanos e era um homem rico. Por que o texto está falando sobre essas duas especialidades aqui de Zaqueu? Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram pessoas não benquistas. Por que não eram benquistas? Porque os publicanos, eles cobravam impostos para Roma. E é interessante que os judeus cobravam impostos dos próprios judeus para os romanos. E é interessante que os publicanos, eles tinham um mau hábito, um mau costume de cobrar além do que era devido, Nós estamos vendo esse texto aqui há 2000 anos atrás, e nós olhando para os nossos dias, a coisa também está assim. Nós estamos sendo cobrados aí de impostos indevidos e mais do que seria justo. E naquele tempo os publicanos eram mal vistos por causa disso. Então vamos imaginar um homem que não é bem visto pela sociedade, ele quer conhecer Jesus. Esse homem tinha muita riqueza, e a riqueza dele, na sua maior parte, tinha sido adquirida tirando dos outros, tirando aquilo que era indevido. Se ele tinha que cobrar, vamos supor hoje, R$100 de imposto, ele cobrava 400, 500. Então era um homem que nós poderíamos chamar de ladrão, sem nenhuma dúvida. E esse homem estava ali, e esse homem procurava ver quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas ele queria ver quem era esse Jesus que já estava sendo falado pelos quatro cantos. Esse Jesus que curava enfermos, expulsava demônios, alimentava multidões, esse Jesus que proclamava o reino de Deus. Ele se interessou em ver Jesus. Porém, ele não podia ver Jesus por conta da multidão que seguia Jesus. Você imagina Jesus cercado por uma multidão, Zaqueu, um homem de baixa estatura, ele não conseguia olhar para ver por cima, ele não conseguia penetrar naquela multidão, porque ele era um homem pequeno. O texto diz por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, mas ele queria ver Jesus. Isso aqui me chama a atenção, amados irmãos, que tem muitas pessoas nos nossos dias querendo ver Jesus. Tem muitas pessoas nos nossos dias que querem estar com Jesus, que querem ouvir Jesus, mas não faz o que Zaqueu fez. Nós vamos ver aqui que Zaqueu, ele tem o start somente assim, e ele vai fazer algo extraordinário. O verso 4 diz que ele correu adiante. Ele pensou, bom, a multidão está comprimindo Jesus, ele está no meio da multidão. Se eu correr adiante e subir em uma árvore, eu vou ter alguma vantagem, eu vou estar a paz de cima. E quando Jesus estiver passando, ele pode estar sendo comprimido pela multidão, mas eu vou estar num lugar mais elevado e eu vou ver quem é Jesus. Então Zaqueu, além de chefe dos publicanos, além de um homem rico, era um homem inteligente. Todo aquele que é inteligente quer ver Jesus. Guarde isso aí. Se você é inteligente, você precisa despertar na sua mente, no seu coração, o desejo de ver Jesus, de estar com Jesus. E assim ele fez. Ele correu, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele falou, olha, eu estando aqui em cima dessa figueira, quando Jesus passar por baixo, eu vou ver quem é Jesus. Será que ele estava querendo ver Jesus apenas por curiosidade? Será que ele estava querendo ver Jesus só porque a fama de Jesus estava grande? Amados irmãos, todo aquele que deseja ver Jesus, ele é impulsionado por Deus para isso. Eu quero dizer que todos
nós que estamos aqui nesta noite, inclusive você que nos visita, você não veio aqui porque você quis vir. Coisa interessante. Você não veio aqui simplesmente porque você falou, eu vou à igreja, eu vou à casa do Senhor. Você está aqui porque Deus resolveu te trazer aqui hoje. E quando Deus resolve nos levar a algum lugar, é porque Ele tem algum propósito para nós aqui. Zaqueu era um homem distante de Deus, era um homem que não queria nada com Deus, mas em determinado tempo o Senhor falou assim, Zaqueu, chegou o momento de você ver quem é o meu filho. Chegou o momento de você estar com ele face a face. E é uma coisa interessante que Deus, Ele vai marcando esses encontros nosso com Deus. E assim aconteceu. Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para cima. Por que Jesus vai olhar para cima? Exatamente, olha, a multidão está comprimindo, Jesus está seguindo a multidão, Zaqueu está em cima do árvore, quando chega naquele ponto, Jesus dá uma olhada para cima. Isso aqui foi por acaso? Eu não entendo isso aqui por acaso. Eu não entendo. Em um encontro nosso com Deus, não existe acaso, existe plano de Deus, existe vontade de Deus. E aqui não foi diferente. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu e falou com ele. Preste atenção. Zaqueu, ele chamou pelo nome. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que eu entendo aqui? Havia uma agenda. Havia uma agenda nos céus dizendo, no dia tal, na hora tal, o meu filho Jesus vai estar passando pela estrada de Jericó, e quando ele estiver passando, Zaqueu vai subir, e o meu filho vai falar com ele, olha, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Havia uma agenda, havia uma data marcada por Deus, não por Zaqueu. Não foi Zaqueu que marcou essa agenda, não foi Jesus que marcou essa agenda, mas Deus tem marcado uma agenda para que nós tenhamos um encontro com Jesus. E talvez a agenda de Deus esteja marcado o seu nome para encontrar com Jesus nesta noite. E então Zaqueu, ouvindo a voz de Jesus, chamando pelo nome, coisa impressionante. Jesus está passando, Jesus não conhecia Zaqueu, não sabia quem era o Zaqueu, e Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Jesus chama pelo nome. Sabe o que isso ensina? Que os nossos nomes são conhecidos pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos nas palmas das mãos do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus não esquece nenhum de nós, em nenhum momento sequer. Inclusive diz a Bíblia que até a quantidade de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça, Deus sabe. Deus conhece tudo sobre nós. Ele conhece tudo sobre a minha pessoa e a sua pessoa. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos dilemas. Ele conhece tudo, 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 tudo. E aqui Deus, conhecendo Zaqueu, como Deus conhece, Ele marcou na sua agenda, Zaqueu precisa ter um encontro com o meu filho. E por que Zaqueu precisava ter um encontro com Jesus? Porque ninguém pode ir ao céu se não tiver um encontro com Jesus. E a vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos os homens venham à salvação. A Bíblia diz que existem dois caminhos, existem duas portas, existem dois lugares. A Bíblia diz que Jesus é o caminho que conduz à vida eterna, o outro caminho que conduz à perdição. Jesus diz, olha, porfiar e por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta larga. Então Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Então Deus está marcando a agenda. Deus está marcando no seu calendário, olha, fulano, ciclano, beltrano, precisa ter um encontro com Jesus.
E Jesus fala: desce depressa. Ou seja, não demore, Zaqueu. Zaqueu, você já passou muito tempo da sua vida. Zaqueu, você está em cima dessa árvore talvez já há algum tempo. Mas agora chegou a hora de você descer depressa. A urgência. Jesus tem uma urgência em salvar. Jesus tem uma urgência em estar na nossa casa. Para quê? É para o bem de Jesus? Não, Jesus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Jesus quer estar na nossa casa. Ele quer estar na nossa vida para o nosso bem, para nós sermos abençoados. Ele tem a bênção certa para cada um de nós, para cada situação, para cada circunstância que nós vivemos. Hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero entrar na tua casa, eu quero ficar um tempo na tua casa. Me convém fazer isso. Ora, Zaqueu, um homem que roubava dos pobres, inclusive. Será que Jesus vai se importar com esse tipo de gente? Vai. Jesus está se importando hoje com aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão nas biqueiras, aqueles que estão nos presídios. Jesus está se importando com todas as pessoas, se importando também com aqueles que estão nos palácios. Jesus se importa com todos nós. O amor de Deus é tão grande. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande ao ponto dele dar o seu próprio Filho. E então, verso 6 diz que apressadamente desceu. Zaqueu ouviu o chamado de Jesus e de forma rápida, apressadamente. Ele não se delongou. Ele poderia falar assim: Jesus, eu só queria te ver, saber quem era. Ele poderia ter falado isso. Ele poderia ter falado: não, pode seguir com a multidão, depois de passar a multidão eu desço. Ele poderia também ter falado isso. Ele poderia ter falado: não quero nada contigo não, pode seguir. Ou então: olha, eu sou muito novo agora para descer, para estar contigo, deixa eu ficar um pouco mais velho, aí me chama de novo, eu vou lá. Mas Deus diz que, apressando-se, desceu e recebeu feliz. Por que Zaqueu recebeu Jesus feliz? Só porque ele queria ver Jesus? Não. Ele recebeu Jesus feliz porque Jesus chamou e falou: quero ir na sua casa. Imagina que eu sou o chefe dos publicanos. Imagina que eu sou um cobrador de impostos e estou cobrando além daquilo que era devido. Eu olho para mim e digo: olha, eu estou todo errado na vida, eu não tenho direito nenhum, eu não tenho direito nem de olhar para o Senhor. Se eu pegar esse livro aqui para ler, eu fico até com vergonha, porque eu estou com a vida toda errada. Aí Jesus fala assim: é contigo mesmo que eu quero tratar, mesmo você estando com a vida toda errada. É isso que aconteceu aqui. Zaqueu percebe aqui que Jesus se importava com ele, mesmo ele examinando a si mesmo e vendo que ele não era digno da presença de Jesus. Eu quero dizer uma coisa: nenhum de nós aqui somos dignos da presença de Jesus, nenhum de nós, nem mesmo eu. Sabe por que eu não sou digno? E você não é digno? Porque nós somos pecadores. E Paulo vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte. Vai nos ensinar que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, afastados. Então Zaqueu não era digno, mas o Senhor deu dignidade a Zaqueu. Desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. A casa, para os judeus, era um lugar sagrado. Ninguém podia violar a casa de ninguém. Ninguém podia nem entrar em uma casa sem ser devidamente convidado, e aquele que entrasse devia ser honrado. E agora Jesus diz: eu quero entrar na sua casa porque me convém fazer isso, mesmo sabendo, Zaqueu, quem você é. Ele desce depressa.
Mas vai acontecer uma coisa interessante no versículo 7. Todos que estavam ali e viram aquilo, começaram a murmurar. E falando o seguinte, que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Imagina agora, Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, a multidão que estava ali, começa a falar assim, imagina lá, ele vai entrar na casa de um pecador. Que Jesus é esse? Que Filho de Deus é esse? Que enviado de Deus é esse para entrar na casa de um pecador? Amados irmãos, se Jesus Cristo não entrasse na casa de um pecador, não havia uma pessoa salva hoje, porque todos nós somos pecadores. Aqueles homens que estavam ali, eles estavam apontando o dedo para Zaqueu, esquecendo que tinham 3 dedos apontando para eles. Eles estavam julgando Zaqueu pelos seus atos, mas aqui essa multidão toda carecia de Jesus. E o mais interessante, que eles estavam ali em volta de Jesus, estavam perdendo uma oportunidade extraordinária de terem comunhão com Jesus. E Zaqueu, o homem pecador, estava tendo essa oportunidade. A Bíblia fala sobre uma mulher. Jesus conta que uma mulher, uma meretriz, ela foi pega no próprio ato do adultério. E vem os doutores da lei, os religiosos da época, né? Os homens que todos olhavam assim, olha, esses homens são religiosos, esses homens são bons. Eles trazem aquela mulher até Jesus e falam assim, ela foi pega no próprio ato do adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor fala? Eles estavam tentando Jesus. Jesus estava naquela tranquilidade. Ele permaneceu naquela tranquilidade que estava. E Jesus fala assim, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Ela foi pega no ato do adultério? Maravilha. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada? Sim. Então vocês atirem, se vocês não tiverem pecado. Porque a lei de Moisés não dizia apenas se a mulher fosse pega no ato do adultério, mas a lei de Moisés diz que qualquer pessoa que fosse pega no ato do adultério. E a Bíblia diz que do mais velho para o mais moço foram deixando suas pedrinhas ali no chão e foram saindo. Sabe o que aconteceu? Cada um deles olhou para si, eu não posso, porque eu também sou pecador, eu também sou pecador, eu também sou pecador. E eles reconheceram que eram pecadores. Jesus pergunta àquela mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram, não te condenaram? E ela falou, não, Senhor. Aí Jesus falou assim, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que Jesus fez? Perdoou o único que podia cumprir a lei de Moisés ali e apedrejar aquela mulher seria Jesus. Talvez alguém pergunte, então Jesus não cumpriu a lei? Ele cumpriu. Sabe qual lei? A lei do amor. A lei do amor ela é superior a qualquer outra lei do Antigo Testamento. Então Jesus perdoou aquela mulher. Aqui, nessa ocasião, toda aquela multidão só olhava para Zaqueu e falava, esse homem é pecador, esse homem é pecador. Jesus não podia entrar na casa dele. Quando Jesus entrou na casa de Simão, todos à mesa, e Jesus é convidado, está à mesa com Simão, com seus ilustres, aí entra uma mulher na casa. E quando essa mulher entra na casa, ela se lança aos pés de Jesus e ela chora copiosamente, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, solta os seus cabelos e seca os pés de Jesus. Simão olhou e falou, se esse aí fosse profeta, ele saberia muito bem quem é essa aí que está aos pés dele. Simão estava olhando para aquela mulher e falando, ela é pecadora. Só que aquela mulher se arrepende dos seus pecados ali aos pés de Jesus. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério também se arrepende, ela vai e ela não peca mais. Aqui esses homens aqui estão querendo acusar Zaqueu e ao mesmo tempo acusar Jesus por entrar na casa de um pecador. E aí o texto diz
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. O texto não dá detalhes, mas imediatamente Zaqueu se propôs pegar metade dos seus bens e dar aos pobres. Sabe o que está acontecendo aqui? Zaqueu está arrependido dos seus pecados. Ele se arrepende perante o Senhor. E ele ainda diz: olha, se eu tenho defraudado, eu vou dar quatro vezes mais aqueles que eu tenho tirado. Isso é arrependimento. E eu pergunto aos meus amados irmãos, aquela multidão que estava ali em torno de Jesus, o que aconteceu com aquela multidão? Nada, absolutamente nada. Eles continuaram a sua vida, seguiram o seu caminho, se julgando melhores do que Zaqueu, alguns até melhor do que Jesus, porque alguns, quando ele diz: eu não entro na casa do pecador, eu não entro, não aconteceu nada com eles. Mas com Zaqueu, aquele pecador, aconteceu algo extraordinário. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele creu no Senhor Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e foi salvo. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Muitas pessoas procuraram Jesus. Nicodemos foi um deles. João capítulo 3 registra Nicodemos, um homem que conhecia a lei, era um escriba muito famoso em Israel. Ele diz que ele vai ter com Jesus de noite. Por que ele vai ter com Jesus de noite? Porque ele se achava muito bom para se encontrar com Jesus à luz do dia. E ele vai estar com o Senhor Jesus e vai falar: eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode falar o que o Senhor fala se não estiver vindo de Deus. Então eu entendo que tu és profeta. Aí Jesus fala para ele: é necessário nascer de novo. É necessário você nascer de novo. E Nicodemos, um doutor da lei, não sabia o que era isso, nascer de novo. Aí Jesus diz que nasce da carne é carne, mas importa nascer do Espírito. Nicodemos não entendia que ele, mesmo com todo o seu conhecimento da lei, ele precisava se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados e crer no Senhor Jesus. Zaqueu, um homem que a sociedade detestava, ele falou: eu dou metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes mais aquele que eu tenho defraudado. Isso aqui é arrependimento. Jesus Cristo falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Os homens estão muito presos muitas vezes naquilo que eles têm, muitos até naquilo que eles têm, e conseguiram aquilo de forma ilícita. E muitos não abrem mão de nada para ter Jesus. Zaqueu está falando aqui: olha, eu abro mão daquilo que eu tenho, porque agora eu encontrei o que é de mais precioso. Jesus é mais precioso do que a sua família. Jesus é mais precioso do que a sua família. E a sua família é muito importante para você, eu não tenho dúvida disso. E você deve amar a sua família e cuidar dela com muito amor, com muito carinho. Mas Jesus é mais importante do que a sua família. Jesus é mais importante do que os bens que nós adquirimos durante o tempo da nossa vida. Ele é muito mais importante. Então, abrir mão das coisas para ter Jesus é algo extraordinário. E aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Por que hoje veio salvação? Então Zaqueu não era um homem salvo? Não, o próprio Senhor Jesus está falando que hoje veio salvação. Nos nossos dias, muitas pessoas pensando assim: olha, eu sou um bom cidadão, eu pago minhas contas em dia, eu cuido bem da minha família, eu sou um trabalhador, eu não tenho vícios, eu sou honesto, então eu estou salvo. Por melhor cidadão que seja o homem, ele não pode por si mesmo salvar-se. Porque se pudesse, Jesus Cristo não teria vindo morrer na cruz do Calvário para nos dar salvação.
Por melhor que você seja, você não consegue salvar-se a si mesmo. Os discípulos perguntaram certa vez, Senhor Jesus, então quem pode salvar-se? Aí Jesus falou ao homem, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Só Deus pode salvar o homem por meio de Jesus. E aqui Jesus está fazendo a declaração mais bonita que qualquer ser humano pode ouvir. Hoje veio salvação a esta casa, e a salvação ela só acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado. O texto fala por si. Zaqueu reconheceu os seus pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados ao ponto de restituir aquilo que ele tirou dos outros. Então, nesse ponto, vem a salvação. Se eu não me arrepender dos meus pecados, achar que eu estou muito bom, muito certinho, não tem problema nenhum na minha vida, eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero, quando chegar naquele dia, no último dia, em que Jesus Cristo voltar com poder e glória sobre as nuvens, que aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarem, a igreja que estiver aqui naquele tempo será transformada com os que ressuscitarem, então subirão e o trono branco, o julgamento será instalado. Aqueles como Zaqueu, aqueles como muitos de nós aqui que já entendemos isso, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vamos receber do Senhor, vinde bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou desde a fundação do mundo um lugar especial para aqueles que creem em Jesus. Ele preparou, está lá. Jesus vai dizer em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse eu não teria dito, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi, preparou lugar para todos nós. Tem lugar para mim, lugar para cada um de vocês. Zaqueu já está lá. Aí vai falar que este também é filho de Abraão. Abraão, o pai da fé, o homem que o Senhor chamou lá em Gênesis capítulo 12 para ser pai de uma grande multidão, já está lá também. Muitos que conviveram conosco, que já partiram, estão lá também. E aquele que entregar sua vida ao Senhor Jesus vai estar lá também. E isso aqui tem que ser feito enquanto nós temos o fôlego da vida, enquanto nós podemos, reconhecer na nossa mente, no nosso coração e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem muitas pessoas que quando o seu ente querido morre, reúne os amigos, a família, reúne líderes espirituais e agora vamos rezar para que Deus dê um lugarzinho para ele no céu. Depois que morre, não tem mais jeito. Depois que morre, não resolve culto, não resolve reza. Morreu, acabou aqui e segue destino, céu ou inferno. Jesus falou que nós devemos porfiar, insistir, persistir, perseverar em entrar pela porta estreita. Zaqueu entrou pela porta estreita. Para isso é preciso se arrepender. Antes, Zaqueu buscava ver quem era Jesus. Agora, Jesus buscou Zaqueu e salvou Zaqueu. O último versículo diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem é Jesus. É um dos títulos de Jesus, Filho do Homem. Ele veio buscar e salvar todos nós que havíamos perdido. Onde nós nos perdemos? Lá no Éden. O pecado entrou através de um homem chamado Adão. E a salvação é por meio de Jesus. A salvação é por meio de Jesus. Não adianta ser filho de crente. Não adianta ter uma esposa crente
ou ter um marido crente, ter uma mãe crente, ter um pai crente, um filho crente, não adianta. É preciso se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, seguir o Senhor Jesus. Desfrutar da sua presença. Andar com Ele, aprendendo dEle, permitindo que Ele guie, que Ele transforme, que Ele conduza até aquele dia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez nesta noite aqui, tenham pessoas que ainda se encontram naquela situação que Zaqueu estava lá em cima da árvore. Queria só ver Jesus. Você precisa deixar essa posição, porque Jesus, como falou para Zaqueu, está falando para você também, desce depressa, não demore, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus quer mais do que estar só na nossa casa. Aquela música de Regis Danese, né, muito bonita, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Vocês conhecem a música? Às vezes a gente canta, mas só canta. Mas a gente precisa convidar. Jesus, vem fazer parte da minha vida. Vem morar no meu coração. Não só na minha casa, mas dentro de mim. Vem salvar a minha alma. Eu quero me entregar ao Senhor, para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor possa cuidar de mim durante todo o tempo da minha vida. E naquele dia, quando eu fechar os olhos aqui, que eu possa ser recebido nos céus com o Senhor. Isso é possível, isso está ao nosso alcance nesta noite. Porque como Jesus passou na estrada que ia para Jericó, Ele está passando hoje por aqui também. Ele mesmo falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria lá, Ele está aqui. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você entendeu o que aconteceu com Zaqueu e deseja que aconteça contigo também, é a decisão mais importante que qualquer pessoa pode fazer. Tem pessoas que falam assim, a decisão mais importante que eu já tive foi me casar, né? Casar com essa esposa amada. A outra diz, não, a decisão foi casar com ele. Ou diz, a decisão mais importante foi fazer uma faculdade, foi estudar, foi entrar nesse emprego. São decisões importantes. Nós tomamos muitas decisões e muitas delas são muito importantes, mas a decisão mais importante que qualquer ser humano pode tomar é de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, você pode fazer, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que a Bíblia garante? Que a partir desse momento você está salvo, você está salva para a glória de Deus e a alegria sua. Não existe mais nada que seja necessário fazer para se salvar. Só Jesus Cristo pode salvar a partir do nosso arrependimento, confissão e aceitação dele na nossa vida. Alguém nesta noite deseja entregar sua vida a Jesus? Ou talvez você esteja afastado, né, de Jesus.